Hoje a gente vai mergulhar numa história fundamental, sabe? Sobre dois parentes, Abrão e Ló. O sucesso deles foi tão, mas tão grande que os levou a um ponto de virada crítico. É uma narrativa que fala sobre riqueza, sobre família e sobre como uma única decisão pode criar dois caminhos completamente diferentes. Então vamos explorar como é que eles lidaram com essa baita encruzilhada. E aqui está o grande paradoxo da história. Aquela mesma prosperidade que eles tanto buscaram acabou se tornando a semente do conflito. A riqueza era tanta, mas tanta, que a terra simplesmente não conseguia mais sustentar os dois juntos. Pensa só, eles tinham sucesso demais para conseguirem continuar unidos. Para a gente ter uma ideia, depois da jornada dele vindo do Egito, Abrão era incrivelmente rico. A fortuna dele era em rebanhos enormes e, claro, muita prata e ouro. E não era só ele não, o sobrinho dele, Ló, que viajava junto, também tinha uma quantidade impressionante de rebanhos e bens. Então, o ponto central da questão é esse. O problema era logístico, mas numa escala gigantesca. A terra onde eles estavam simplesmente não dava conta de sustentar a quantidade enorme de rebanhos e tudo que os dois tinham. Eles ficaram literalmente grandes demais para aquele lugar. E como era de se esperar, essa competição toda por recursos limitados foi o estopim para o conflito. Os relatos contam que começaram a surgir brigas, desavenças sérias entre os pastores do Abrão e os pastores do Ló. A tensão estava só aumentando e ameaçando a relação familiar deles. E, para piorar a situação, eles não estavam sozinhos ali. A terra já era habitada por outros povos, os cananeus e os perizeus. Isso colocava ainda mais pressão nos pastos, nas fontes de água, o que tornava tudo ainda mais delicado. É exatamente nesse ponto que a história chega num momento decisivo. Com o conflito crescendo, Abrão toma a iniciativa para encontrar uma solução. E o que ele propõe, olha, é realmente surpreendente. O que chama a atenção aqui é a atitude do Abrão. Em vez de brigar pelos seus direitos, pelos seus bens, ele apela para o laço de família. Ele coloca o relacionamento com o sobrinho acima de qualquer ganho material. É uma sabedoria que vai muito além da riqueza. A solução que ele apresenta é, nossa, incrivelmente generosa e lógica. Primeiro, ele reconhece que existe um problema. Depois, oferece o território todo como opção. E num ato de humildade tremendo, ele dá a Ló o poder de escolher primeiro. Abrão estava disposto a ficar com o que sobrasse, sem reclamar. E agora? A bola estava com o Ló, com toda aquela terra diante dele e a total liberdade de escolher a parte que quisesse. Qual seria o critério dele? O que ia guiar essa decisão tão importante? A resposta vem de um gesto bem simples. Ló olha. Ele avalia as opções dele com base no que ele consegue ver na aparência física da terra. A decisão dele seria totalmente baseada naquilo que, à primeira vista, parecia mais vantajoso. E o que ele viu era de encher os olhos. O Distrito do Jordão era uma região exuberante, muito bem irrigada, sabe? Tão fértil que o relato compara ao Jardim de Jeová e à terra próspera do Egito. Parecia a escolha óbvia, a melhor de todas. E pronto, decisão tomada. Ló escolheu para ele toda aquela região que parecia superior, mais próspera. Ele se mudou para o leste e, com essa escolha, os caminhos dos dois se separaram de vez. Esse momento aqui marca a separação não só física, mas também dos destinos deles. Agora vamos ver como essa escolha acabou se desenrolando para cada um. O contraste é gritante. Abrão ficou na terra de Canaã, justamente a parte que Ló não quis. Já o Ló, ele foi morar entre as cidades da planície fértil e foi armando sua tenda cada vez mais perto de uma cidade específica, Sodoma. E aqui vem a grande ironia. A terra, que parecia um paraíso por fora, abrigava uma cidade com uma reputação péssima. Os homens de Sodoma eram descritos como maus, grandes pecadores. A escolha de Ló, baseada só na aparência, colocou ele numa vizinhança moralmente perigosa, algo que ele não tinha como ver à distância. Agora, a história volta o foco para o Abrão. Sozinho, naquela terra que aparentemente era a menos desejável, ele recebe uma mensagem. Depois daquele ato de generosidade e de busca pela paz, algo extraordinário acontece. A promessa que ele recebe é simplesmente impressionante. Deus concede a ele e aos seus futuros descendentes não só um pedaço, mas toda a terra que ele conseguia ver, em todas as direções. A mesmíssima terra que ele, num gesto de generosidade, estava disposto a abrir mão. Mas a promessa não parava na terra, não. Tinha uma segunda parte,
que tinha a ver com a família dele, o legado. E a escala dessa promessa é onde a história fica ainda mais poética. A descendência de Abrão se tornaria tão vasta, mas tão vasta, que seria incontável, como as partículas de pó da terra. Uma metáfora poderosíssima para uma nação imensa que ia surgir daquele homem que escolheu a paz em vez da melhor porção de terra. E como Abrão reagiu a isso tudo? Com ações de fé. Ele percorreu a terra que lhe foi prometida, se estabeleceu nela e, o que é muito significativo, construiu um altar. Um ato de adoração, de reconhecimento daquela promessa que ele recebeu. Então, qual é a grande lição que a gente tira dessa análise toda? No fundo, ela se resume a um contraste fundamental entre duas maneiras de tomar uma decisão. A história toda se resume a isso aqui. De um lado, Ló baseou a escolha dele no que os olhos viam, buscando a prosperidade que parecia óbvia e imediata. Do outro lado, Abrão. Abrão baseou a decisão dele em valores mais profundos, como a paz e a generosidade. E o resultado? Enquanto Ló ficou com uma terra fértil, Abrão recebeu uma promessa divina com alcance eterno. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa história, registrada há milênios, nos desafia a olhar para os nossos próprios processos de decisão. Quando a gente se depara com uma encruzilhada na vida, o que guia as nossas escolhas? É a promessa de um ganho rápido, visível, ou são valores mais profundos, como a integridade e o relacionamento com as pessoas? É uma pergunta que ecoa através do tempo e que, no fim, define o nosso caminho.